Ai, que linda! Que Ah, linda! Tudo bom, Júlia? é. Muita gratidão por aceitar. É um prazer. Sim, aceitar esse convite e fazer parte desse ciclo de mulheres e suas saberes e medicinas e integrar esse corpo, né, num momento tão especial, né, do planeta e dos processos individuais. Então, a Júlia Galves, ela é terapeuta integrativa, ela trabalha com acompanhamento de processos no percurso das chamas gêmeas, né? Ela está escrevendo muita coisa boa que já está saindo por aí. Ela tem um canal lindo no Instagram, né? E a Júlia teve uma coisa muito especial para mim. Ela teve uma disponibilidade desprovida de com muita simplicidade, desprovida dos processos egóicos, não é? E ela é muito natural, né? Tanto no externo dela, como na forma como ela leva a mensagem dela, o saber dela. Júlia é estudiosa desse tema, né? Ela compartilha ensinamentos, não só as vivências pessoais dela, como também os ensinamentos que ela busca, né? Internamente e externamente. Então, esse tema eu estudo desde 1994. E Jesus. eu voltei a estudar em 2020 e eu via muita coisa no YouTube, não é? Não precisa que a gente faça nenhuma avaliação, mas a Júlia consegue trazer esse tema com naturalidade, desmistificando ele, e com profundidade de metafísica, né? A Júlia também tem um conhecimento, eu não sei nem se ela sabe, ou é do sarcástico dela, ou é porque ela busca. Ela tem um conhecimento tanto da teosofia nesse tema, como na metafísica. E ela fala muito à vontade, mas muito à vontade, os vídeos dela são muito naturais, e ela fala, dá um recado e dá beijo, tchau, né? Troca com as pessoas do grupo de WhatsApp, né? Então, a Júlia tem uma automaestria muito bonita, né? E se disponibilizou para estar aqui, né? Trazendo para a gente essa medicina dela, porque isso já faz parte da vida dela, né? Ela realmente vivencia isso, tanto no processo pessoal como no processo de acompanhamento de outras pessoas. E se disponibilizou com muita simplicidade de trazer esse tema. A Júlia já tem bastante canais, né, de divulgação e aceitou rápido, né? Ela venceu todas as barreiras, ela não sabia quem eu era, ela falei, olha, eu vejo o teu vídeo lá no YouTube, tá? E Júlia, estou aqui, né? Então, muita honra à sua ancestralidade, ao seu saber e à sua medicina, por tudo que você é, por tudo que você já me informou, por tudo que você já tocou meu coração. Com certeza, eu vou lhe buscar como terapeuta, como eu lhe disse, não é? Porque você é maravilhosa. Bem-vinda, Júlia. É só uma observação, os comentários não aparecem para mim, mas Júlia tem canal no YouTube, Júlia tem grupo de WhatsApp, pode responder a todo mundo. Eu falei para ela hoje que a fala realmente é dela, porque é tão importante esse tema, a gente não vai conseguir tirar todas as dúvidas em uma hora, não é? E é tão importante esse tema, e Júlia tem tanta coisa boa para trazer, vamos deixar a Júlia falar. Eu, inclusive, que falo muito, vou me calar, né, para ouvir a Júlia hoje. Gratidão. Eu que agradeço, eu fiquei muito honrada realmente com o convite. Não tinha nem por que tá. Foi um lindo convite. Aliás, a mensagem que você me mandou assim me tocou profundamente. Então, né? E olha como são as coisas, né? Ontem, quando a gente estava conversando, eu te falei, olha, não preparo nunca nada, né? Um tema, aliás, o tema foi com o meu grupo, que eu dois grupos, na verdade, de WhatsApp, né? Um que é aberto e um outro que são pessoas que estão confirmadas comigo, né? Então, que eu faço acompanhamento. E daí, quando você me falou, a gente precisa de um tema, entrei no grupo, preciso que vocês me ajudem em um tema que você acha interessante para essa live. E daí, a gente chegou nesse acordo. E foi muito interessante porque bateu com o que você estava pensando também, né? Teve umas Sim, coisas. sim. E daí ontem eu falei, bom, vou deixar meus guias como eu sempre faço com os meus vídeos. Meus vídeos, na verdade, eu coloco um título e daí eu ligo a câmera e falo, agora vamos receber. Quando eu vejo, às vezes eu falo, acho que vai fazer um vídeo curtinho. Quando eu vejo, já falei um monte.
coisa que eu me propus aqui, né? E daí ontem, toda noite, quando eu coloco os meus 4 filhos, eu tenho o hábito de ficar escutando pessoas que eu gosto falar, então médiums, geralmente 2, 3 que eu gosto muito. E ontem veio o meu preferido, assim, fazia muito tempo que ele não fazia nenhum vídeo. Eu falei, que legal, vou escutar o vídeo. E aquilo vibrou muito em mim, porque tinha tudo a ver com o que eu tinha falado, me proposto a falar, né? E foi ainda além porque ele colocou um nome em algo que eu ainda não tinha colocado um nome. Então, achei muito interessante. Então, eu queria começar falando aqui. Eu vejo que tem muita gente do meu grupo que tá, né, já deixaram isso milhões. Mas o percurso de chamada, a coisa mais importante, primeira coisa, não é apenas uma história de amor. Aliás, a história de amor é a cereja do bolo, né? O percurso de chama gêmea, qual que é a diferença em relação a um percurso de alma gêmea, né? Um percurso de amor normal? É a formação das almas. São duas almas que se dividiram. Né? Uma alma se dividiu em duas, né? E formaram duas almas distintas. Né? E, na verdade, tem muita gente que acha... Porque como se democratizou muito esse assunto, o que é muito bom, porque traz informação, mas ao mesmo tempo também traz, às vezes, muita informação errada, né? Sim. Hoje em dia, o santo grau do amor é chama gêmea. Se eu não sou chama gêmea, se eu não é minha chama gêmea, como se tivesse falhado a encarnação, e não é nem um pouco isso, né? O percurso de chama gêmea está muito mais ligado a um percurso solo, a maior parte do tempo é um percurso solo, para depois fazer a parte hindu, né? Então é um percurso longo. Quem encontrou a sua chama gêmea e acha que vai resolver em 6 meses estar junto de amor, está totalmente enganada, né? A minha, por exemplo, dura 21 anos. Então, só para... E essa questão, então, do eu superior, né? É muito importante, que é a base do percurso solo. Sim. As gêmeas, elas se encontram em final de ciclo de encarnação. Quer dizer que a alma já encarnou muitas vezes quando começa finalmente a encarnar com uma chama gêmea. Por isso que muitas vezes a chama gêmea fala assim, nossa, mas eu tô casada com uma alma gêmea e é tão forte, é difícil sair desse casamento, porque eu tenho uma atração muito grande pelo meu gêmeo, mas ao mesmo tempo eu tenho um amor muito grande pela pessoa, né? Mas é normal, aquela pessoa com quem você está, se é uma alma gêmea, na maioria das vezes encarnou muito mais vezes com você do que sua chama. E a chama gêmea realmente só encontra no final, quando a sua alma já viveu, já trabalhou tudo que tinha que trabalhar, até poder chegar nesse ponto de começar a encontrar a chama gêmea. Então, a alma que está no percurso chama gêmea são almas que já estão... o meu áudio está falando. Vê se melhora. Cortando um pouquinho, mas tá dando para ouvir. Ah, bom. São almas que já são almas bem antigas, né? Bem trabalhadas, que já passaram por muita coisa. São almas que têm uma força muito grande, porque para passar por esse percurso tem que ter muita força, né? Porque justamente o primeiro momento desse encontro com si mesmo é a noite escura da alma, né? Sim. É aquele momento que você desce, que você perde tudo. Você perde sua base, perde seu chão, pode perder o emprego, pode perder pessoas da família, assim, de se distanciar, pode perder relacionamento, perde tudo. E, sobretudo, perde o seu ego, né? É a destruição do seu ego. Aquele ego que você construiu para te proteger, né? As pessoas, que as pessoas que a gente vai construindo para ser amado, né? E daí, de repente, acontece algo que faz assim, que destrói. E é interessante porque na noite escura da alma, você consegue viver a vida. Não é que você está no fundo da cama, né? Mas está tudo se desmoronando, né? Tá tudo desmoronando em volta de você. E é aí que você é obrigado a ir para dentro de você e olhar, né, as feridas, olhar, rever todos os conceitos, né, todas as suas verdades, se abrir para se descobrir. Daí, é claro que de um percurso para o outro vai ser muito diferente, porque, por exemplo, meu percurso é um percurso longo. Então, a minha etapa entre a escura da alma e o despertar foi distante. Mas para algumas pessoas isso pode se encavalar, né? Quando são percursos curtos. Depois disso, a pessoa começa, então, porque a vibração da pessoa que está no escuro da alma, ela
capota. Ela vai lá, eu não tô com a minha tabelinha aqui, mas ela desce na tabela de Bolves. A primeira tabela, que são de pessoas que no máximo tem um despertar espiritual, vai até 120 mil Bolves. Uma pessoa que está no noite escura da alma pode descer até 2.000 Bolves. É super baixo, né? Super baixo. E daí essa pessoa começa a se reconstruir, começa a rever as questões, redescobrir quem ela é, né? Quais são as suas vontades. E é muito interessante nesse momento, a maioria das pessoas voltam muito a vontades da adolescência. Por isso que no meu trabalho terapêutico, quando eu sigo as chamas gêmeas, muitas vezes eu peço para elas irem olhar no passado, né, nessa adolescência, o que elas gostavam, quais eram os sonhos delas, né? Porque muitas vezes a gente vê que depois desse percurso elas acabam voltando para isso. Sim. Por exemplo, foi o meu caso, né? Eu era muito ligada a toda essa parte mística, eu desde pequena sempre gostei de bruxas, eu sempre gostei de tudo que tinha ligação com energia, tudo isso, né? Com baralho, eu sou de família cigana, então o baralho é uma coisa que... Ah, Júlia é taróloga, é verdade. Então sempre foi uma coisa que eu gostei muito, e até hoje, pra mim, o tarô é algo muito importante. E aí que entra o que eu não tinha dado esse nome, eu tinha dado outro nome, mas eu achei muito interessante o nome que esse médium, que chama Davi Sabá, quem quiser, quem souber falar francês, eu indico, que é assim, uma pessoa maravilhosa. Ele passou por esse processo, eu descobri que eu passei também quando ele explicou, né? E os guias dele deram um nome para esse processo para ele, que o dia branco da alma. Então, porque tudo no mundo tem seu contraponto, né? Então, se a gente tem a noite escura da alma, a gente tem o dia branco da alma, né? Perfeito. É ótimo, eu adorei também esse nome. E o que é? Alívio. Esse dia branco da alma é assim. Dentro de você, você já achou uma completude, né? Porque você começa a... Desculpa. Fora de você, você já montou uma coisa assim que... Teoricamente, tua vida tá perfeita. E foi assim que eu percebi que eu tive o meu maior despertar, o meu segundo despertar, né? Se eu fosse ver, minha vida eu tinha colocado um checklist, assim, tava tudo ok. Assim, em relação ao que a sociedade falava. Sim, né? sim. Só que dentro de mim tinha um buraco. E assim, era um buraco que não era uma tristeza, porque eu não era triste, mas era uma insatisfação. E daí eu me perguntava muito assim, mas por que eu tô insatisfeita? Eu tenho tudo. Como eu sou ingrata? Como eu sou uma pessoa não agradecida? Né? Eu tenho tudo. E daí eu comecei a perceber que tudo que eu tinha não era tudo que eu desejava, mas era muito ligado em tudo que os outros achavam que era sucesso. Ou tudo que os outros achavam que era um percurso legal, que era o que a gente tinha que ter na vida. Né? E hoje em dia, quando eu atendo pessoas no tarô, sai muito isso. As pessoas são totalmente frustradas, né? Estão em profissões que não amam, tem uma vida perfeita. Sim. Quem olha externamente tem uma vida linda, né? Mas dentro... Totalmente realizado. Mas dentro é aquele vazio. E essa é a não segunda parte. É a segunda parte desse encontro com o seu eu superior, né? Então tem a parte onde tudo em volta desmorona, e tem a segunda parte, que é esse dia branco da alma, onde toda a parte em volta não mexe nada. Nada mexe, parece que tudo fica intacto, mas é dentro. Daí a questão, né? E no meu caso, teve aí que teve sobretudo a questão espiritual. Claro que também teve um trabalho de feridas, né? Porque isso é uma coisa também muito importante para as pessoas que estão num percurso de chama gêmeas. As pessoas acham que é só energética, se espiritualizar. Não, tá? O aumento de vibração, ele vem quando você também começa a trabalhar as suas feridas. Porque não adianta nada fazer reiki para cima e para baixo, fazer, enfim, todo tipo de limpeza espiritual, se você, dentro de você, tem uma ferida que tá bloqueando totalmente o teu chakra base. A reikiana vai lá, vai limpar um pouquinho, logo em seguida vai voltar, porque é uma coisa que tá no útero, né? Às vezes é uma ferida que tá... que você pegou da sua mãe quando você estava na barriga da sua mãe ainda. Não é só uma limpeza energética que vai trabalhar isso, né? Tem que mergulhar dentro de si. Tem que ter essa catarse muito forte, né? E é aí
que as pessoas podem, por exemplo, trabalhar com seus psicólogos, que não precisa só ir na parte energética, né? Ou com terapeutas que consigam trabalhar isso, ou com constelação familiar, né? E daí é toda essa parte de feridas, que é muito importante, e eu vejo que muitas vezes as pessoas deixam de lado, tá? É verdade. Muito, muito. E assim, tem que trabalhar os dois. E, aliás, outro dia teve até uma discussão no grupo, né? Se a gente entrava em completude porque aumentava nossa energia, ou a gente aumentava nossa energia porque entrava em completude. Com essa discussão, né? Um achava que era um, o outro achava que era o outro. Interessante. E eu acho que é um pouco dos dois, né? Porque conforme você vai trabalhando as feridas, você vai ganhando um amor próprio e daí você vai subindo, né? E daí quanto mais você sobe, mais você tem vontade de olhar para dentro de si, porque cada vez mais você vibra essa gratidão, esse amor, então vai virando uma bola de neve, né? Mas tem que ser trabalhado tudo isso, não adianta ficar só focalizado numa questão, né? E assim, muitas vezes as pessoas também, eu percebo nesse percurso, fica muito focalizado no seu outro. O que que meu outro tá fazendo? E o meu outro não tá avançando. Ai, mas meu outro é casado, então, se ele é casado, eu nunca vou estar com ele. E tem muitas questões em relação ao outro. É normal, assim. Claro, quando a gente gosta de uma pessoa, a gente quer estar com aquela pessoa, e assim, no percurso de uma gêmea, é impossível desfazer o vínculo. Você consegue viver sua vida muito bem, mas a pessoa sempre vai estar num cantinho da cabeça e do coração. Isso não tem jeito. Só que ficar obcecado pelo outro não faz avançar, né? Porque faz você ficar preso ao que o outro está fazendo. E é todo o oposto do que o percurso pede para você. O percurso pede para você se focalizar em você. Totalmente em você. É aquela coisa, você tem que estar com a vida tão engrenada que você não consegue quase mais tempo de pensar no outro. Né? Tem aquele momento que o outro vem, mas já tô ocupada, tem que fazer outra coisa. Já não dá para ficar, né? E o outro tem que ser uma coisa assim. Sabe aquela frase, quando a gente ama, a gente deixa também? Né? A gente deixa solta. Vida, né? A gente solta. E aí isso é muito importante, né? Porque também, se o outro ainda não tá pronto para estar com a gente, qual é o respeito que a gente tem por nós mesmos? Qual é o amor que a gente tem por nós mesmos se a gente fica grudado atrás do outro? Não tem. Né? Se a pessoa está pedindo, olha, agora não dá, ou a pessoa está bloqueando, né? Porque geralmente os runners adoram bloquear. Então, adoram. E segundo as runners que estão no grupo, é porque eles não conseguem lidar com esse sentimento, né? Então eles bloqueiam. Então, esses são gatilhos, na verdade, que eles dão pra gente, que faz a gente avançar. Muitas vezes as pessoas falam, o runner, ó, os runners estão aqui, ó, tá? Estão mandando mensagenzinha, runner presente, a Simone. Que, aliás, a gente vai fazer um vídeo bem interessante essa semana. Muitas vezes, eu perdi o fio da meada, tá vendo? Ficou lendo as mensagens. Assim, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas só o chaser trabalha. Só o chaser tem que fazer isso, o chaser tem que avançar, e o runner fica lá esperando, bonitão, quando o chaser tá pronto. E não é nem um pouco isso. Na verdade, o runner, ele faz todo o trabalho de te jogar no percurso. E a prova e eu tenho essa prova, e outra chaser do meu grupo também teve essa prova. Quando o chaser decide sair do percurso, falar assim, olha, vou me cortar, tá tudo bem, né? Já que é assim, esqueço o meu outro, doce ilusão, mas enfim, esqueço o meu outro. O runner sempre vai buscá-lo de volta, para colocar de novo no percurso. Depois ele pode fazer de novo, mas ele vai lá e pega, né? E eles trabalham muito. Eles fazem... Porque assim, o chaser... Então, lá, vamos voltar pro ovinho, né? Cósmico. Sim. E, aliás, foi tão interessante. Domingo, eu fiz um retiro tântrico da Carol Teixeira. Maravilhoso, recomendo para todo mundo. E um dos exercícios... comentar. Maravilhoso, maravilhoso. O primeiro exercício que ela dá é um exercício justamente de catarse, né? Justamente para ir nessas feridas profundas, né? E deixar sair. E foi muito interessante, toda a parte dos chakras mais baixos, foi muito interessante. Quando chegou no terceiro olho, ela tinha falado que realmente tem uma questão, a gente está muito externo e de repente a gente volta para dentro. Cheguei no meu terceiro olho
eu fechei o olho e eu visualizei uma bola preta e 2 bolas vermelhas. No primeiro momento eu falei, gente, coisa assustadora, né? O que é isso? Parecia um monstro, uma coisa... Era meio estranho. Daí depois me veio, eu achei que era uma visão minha no útero da minha mãe. Porque eu tinha evanescente e eu achei que era isso. E depois eu entendi que não, meus guias me explicaram que não. Eu me revi no ovo cósmico. Então era eu e meu gêmeo. E eu revivi o momento onde ele foi ejetado. E essa dor de ser abandonada por ele, né? E daí foi tudo muito claro para mim, porque depois eu vi a minha alma sair. Assim, foi uma coisa assim impressionante. Depois quando chegou no não, foi assim. Dá uma impactada. Foi. Dá uma impactada. Lindo. Quando eu cheguei no chakra coronário, eu vi minha alma subindo, indo de encontro com a minha família de almas, indo de encontro com a energia crística. Foi assim, um exercício. E quando a gente está nesse óvulo, né? Então, quando o que é o runner, ele é ejetado do óvulo. E daí, por isso que ele pega essa ferida da rejeição, porque ele sente como se o outro tivesse jogado ele para fora. Né? Então, a ferida original dele é a ferida de rejeição. E o que tá dentro, que fica dentro, ele se sente abandonado, porque ele acha que o outro foi embora. E ele se sente abandonado. Né? Você fez, inclusive, um vídeo no YouTube sobre isso, e eu achei interessantíssimo. Isso aí. E daí, eles passam toda, então, a existência deles, as encarnações, né, com essa ferida, que é essa ferida original. E quando eles estão prontos para trabalhar, daí eles se reencontram, tá? E eu perdi de novo o fio da meada porque eu tava voltando a falar nesse óvulo. Tanta coisa. Mas é porque é muita coisa. É muita coisa. Lembrei. Exatamente, o Chaser, né, esse que foi abandonado, ele tem uma memória de vidas passadas. Tanto que quando começa a vibrar alto, quando começa a ter toda essa questão da espiritualidade, de entender, de conseguir estar mais em canalização com seus guias, né, o Chaser começa a ter visões de vidas passadas, de momentos de vidas passadas com seu outro, né? E o runner, em compensação, muitas vezes, ou acho que até no maioria das vezes, o runner é o primeiro a reconhecer o gêmeo. Num primeiro momento, geralmente, o chaser ele não tem um amor à primeira vista. Ele pode até achar interessante, mas o runner muitas vezes tem esse amor à primeira vista. Perfeito, Júlia. Perfeito. Ele conhece em primeiro. E o runner, ele sabe o final da história. Tanto que é muito importante escutar o que os runners falam pra gente. Que muitas vezes nas conversas, mesmo na conversa quando ele tá no ego total, muitas vezes ele dá dicas de como vai ser lá pra frente. E isso é muito importante. É muito importante escutar os que... Então, é besteira falar, só o chaser trabalha e o runner não trabalha. Não é nem um pouco verdade. Não existe isso. Não existe isso. E assim, também falar que só o chaser sofre, o runner também fica lá lindo. Também é mentira. O runner... um dos últimos vídeos que eu fiz fala do falso self, né? O runner, ele não tem acesso aos seus sentimentos. Imagina o sofrimento que é isso. Ele não tem acesso. O chaser, ele vive intensamente tudo, né? Por isso que o chaser quer lá, quer viver, quer pegar o seu runner, quer viver loucamente. Já o runner, ele não consegue ter esse acesso. Ele percebe quando ele tá perto do chaser que tem uma conexão muito forte, que tem uma coisa assim, uma atração muito forte. Só que ele não consegue identificar, porque ele não consegue identificar os sentimentos em geral com as pessoas. Ele se fecha um pouco dos sentimentos, né? Então, o runner, ele não sabe o que ele sente pelo outro. Ele sabe que ele tem uma atração muito forte, mas ele não consegue identificar isso sendo como um amor. Né? Então, e ele sofre muito, inclusive, na criança. Então, essa criança do runner fica arrasada, porque o chaser libera maravilhosamente bem. Né? Na vida, inclusive no percurso pessoal. E o runner não. Pois é, o chaser, ele faz muito mais experiência, na verdade. O runner, ou ele fica sozinho, né? Ou muitas vezes ele entra num relacionamento, num casamento onde ele não ama a pessoa, mas lá ele tem certeza, ele sabe que a outra pessoa o ama, então ele se sente protegido da rejeição, né? Uhum. E ele também se sente protegido com o seu gêmeo, né? Porque, bom, eu tô protegido, tô casadinha aqui, ninguém vai, o outro não vai poder chegar tão perto. Né? Então ele se protege. Sim. Protege muito. Então, também é mentira falar que o runner não faz esse trabalho.
E depois, bom, na maioria dos casos, o chaser vai ter esse despertar, todo esse percurso antes do seu runner, na maioria dos casos, tá? Eu tenho alguns runners que são do contra e que fizeram o contrário. Mas em alguns casos, na maioria dos casos é assim. Porque justamente, na maioria dos casos, o chaser desperta em primeiro. Porque justamente como ele vive esse sentimento muito forte, ele acaba se perguntando, mas o que é essa loucura que eu tô sentindo, né? O que é essa pessoa que eu não consigo tirar da cabeça? Quem que é essa pessoa? E muitas vezes é aí nesse momento que ele vai atrás de informações, né? Mas acontece dos runners serem os primeiros a terem contato com o vínculo. E daí eles avançam em primeiro, tá? E é muito interessante porque o primeiro que desperta, ele faz o percurso de uma maneira sabendo o que ele está fazendo. O outro, ele é puxado, ele acaba fazendo as coisas, não de uma maneira consciente, mas ele acaba fazendo o trabalho que ele tem que fazer também, né? Então, os dois trabalham, os dois têm que chegar nessa coisa desse alinhamento, desse eu superior. Então o running, em momento nenhum, fica se evoluir. Ele faz o percurso também, de uma forma diferente. Ele não está lá realmente paradinho, não. Não, porque assim, muitas vezes, então também se as pessoas falam, eu estou fazendo o percurso e o outro não aparece. Olha, se você fez e o outro não apareceu, é porque talvez você ainda não finalizou tudo, tá? E também se você finalizou, assim, finaliza... E assim, também tem essa questão de finalizar, né? Que a gente tem que perder essa coisa no percurso. O percurso é o aproveitar cada momento. O percurso, ele vai se tornando um presente quando a gente percebe que o presente é justamente estar presente. É aproveitar tudo que o universo nos dá aqui e agora, né? Agora. E assim, o chaser, aliás, outra coisa também a gente estava conversando outro dia no grupo, o chaser, geralmente, ele tem muito essa questão de ficar sempre no futuro, né? Futuro, já está programando. Já programando. É muito no passado, né? E ninguém está no presente. Tá todo mundo, cada um de um lado, cada um olhando para o outro lado e ninguém se olhando, né? Agora. Então, essa coisa também desse alinhamento é estar presente, né? É o estado de presença. Sim. Né? E a gente só consegue quando justamente a gente consegue calar esse mental, que não é o mental saudável que nos ajuda a raciocinar, mas é que é aquele mental que fica entrando, que a gente está fazendo uma coisa, mas já pensando nas 10 mil outras coisas que a gente tem que fazer, né? Que às vezes a gente está até num relacionamento com alguém, mas já está pensando que tem que lavar a louça, que tem que fazer não sei o quê, que não sei o quê, e não tá vivendo aquele momento, né? E isso é uma das coisas mais importantes do percurso, é conseguir calar esse mental invasivo, sim, né? Sim. Para poder justamente escutar a alma. Porque se tem um monte de vozinhas falando o tempo todo na cabeça, como que a gente escuta nossos guias? Como que a gente escuta isso tem a ver com essa integração do masculino e feminino, das duas energias na gente, porque a gente não é uma metade de uma, né? Não é uma metade de uma laranja, a gente é um inteiro. Não é com as energias do sagrado feminino e masculino. E a questão das polaridades também, né? Sim, então, sim. Geralmente o chaser, ele é muito... Também isso não é sempre assim, mas geralmente o chaser é muito yang, né? Então, muito na matéria, aquele eu preciso ver para crer, né? Aquela pessoa que trabalha muito, que faz... Mas que não tem nenhum tipo de sonho, não deixa a mente viajar, não se deixa conectar com os guias, né? Já, muitas vezes, os runners são muito aquelas pessoas que estão no mundo da lua, né? E é interessante que muitas vezes os runners, eles não queriam nem estar encarnados. Tá? Eles estão aqui meio forçados. Né? Se eles pudessem optar, eles ficariam nesse mundo da lua para não ter que viver a materialidade. E justamente o alinhamento é quando você consegue receber o que os guias te falam, né? Se abrir o chakra coronário, abrir o terceiro olho, receber, falar, colocar no mundo quem você é. Né? Quem é a sua verdade? A sua verdade, que não é a mesma que a minha, que não é a mesma do coleguinha. Qual que é a sua verdade? Né? Falar de verdade, não personas, né? Não falar realmente, eu sou tal pessoa. Se você não gostar, tudo bem. Você tem o direito de não gostar, mas eu sou essa pessoa. E conseguir falar justamente sem medo de que as feridas da rejeição, as feridas da humilhação venham tapar essa voz, né? Sim. Daí chega no chakra cardíaco, que ainda é um chakra, é o mais importante, sobretudo para chama gêmeas, que é o chakra de conexão entre os gêmeos, né? Tanto que, e isso é verdade, tem uma Júlia no meu grupo, e tem umas
ela tem umas percepções muito boas. E hoje ela estava até explicando, e isso é uma verdade total. A gente percebe muito que a ligação entre os gêmeos, ela passa pelo coração. Tanto que, por exemplo, se o gêmeo ligar para o outro, não é frio na barriga que sente. Sente o cardíaco. No coração. Às vezes eu brinco, parece que o cardíaco é uma hélice que vai sair voando. Olha o cardíaco indo embora, né? Porque... Você sabe que, inclusive, tem pessoas que têm problema cardiológico, que não é problema, antes da primeira conexão. Ah, faz sentido. Faz sentido. Que já outros relacionamentos, a sensação é mais na barriga, né? Essa questão da emoção, né? Que é muito mais matéria. E daí, então, Sim. O chakra cardíaco, o que ele faz? Ele pega essa energia que você recebe desses chakras mais yin, ele vai filtrar tudo isso, né? E ele vai transformar em matéria. Então, o alinhamento é isso, é conseguir escutar os que os guias falam. E assim, eu vou dar o meu exemplo, tá? Porque é o que eu posso falar sobre tudo. Quando eu comecei a falar de chama gêmea, na verdade eu estudei muito, mas porque eu me descobri, né? Como eu disse, eu conheço essa pessoa há muito tempo. E pra mim era uma coisa, gente, o que é essa obsessão com essa pessoa? Por que essa pessoa não sai da minha cabeça? Eu tô vendo minha vida, ele tá vendo a vida dele, e não sai da cabeça. E a primeira vez que eu ouvi falar de chama gêmea, eu falei, gente, o que o pessoal tá inventando? Que chama gêmea? O que é isso? Né? Que coisa mais absurda. E eu continuei escutando, porque eu era uma pessoa que eu seguia, então às vezes eu escutava os stories e começou a fazer tilt em mim, né? Eu falei, gente, mas interessante, essa moça tá contando a minha história, né? Que interessante. E daí eu fui procurar. E daí começou a fazer muito sentido, tudo. Comecei a pesquisar, a me informar, a ler muito, né? Até que eu tive a confirmação e fiz todo, né? O processinho. E eu comecei nesse mesmo momento, eu comecei a trabalhar como terapeuta. E aí que foi interessante, porque uma pessoa que eu seguia enquanto terapeuta, nada a ver, né? Começou a ter questões muito de chama gêmea. E daí os meus guias assim, Júlia, você tem que fazer, você tem que pendular, você tem que pendular. E daí, e eu deixando assim quieto, né? Eu fingindo. Daí um dia ele veio me falar, daí que eu comecei a conversar sobre chama gêmea com essa pessoa, e ele falou assim, me indica vídeos em português, né? Eu falei, olha, eu procurei um pouco no YouTube, as coisas que eu achei meio fantasiosas, tá? Não... Tudo bem, eu não vi todo mundo, tá? Imagino que tem a gente que fala coisa muito interessante. Mas assim, as pessoas que eu vi, talvez meus guias me mostraram esses pra justamente me empurrar. Falavam coisas que não vibravam nem um pouco em mim, mas nem um pouco. Eu falava, gente, não é isso. E daí, um dia eles me falaram, então por que você não faz vídeos em português? E daí eu falei, bom, né, vamos lá. Daí eu comecei a fazer, mas assim, em nenhum momento eu imaginava. Eu falei, gente, acho que vai ter 3 pessoas assistindo, mas eu vou fazer, né? Eles estão falando para fazer, eu vou fazer. Daí começou, né, a rolar um pouquinho mais. Daí eles me falaram, por que você não faz o grupo? Daí eu falei, será? Vou fazer. Eu sei que quando eu vi, hoje mais 90% do meu trabalho é atendendo chama gêmea, tá? Então, quer dizer que quando... Então, esse alinhamento é eles mandando o seu percurso, né? E, claro, eles não obrigam a nada, né? Sim. Quando realmente são de luz, eles... tem uma palavra em francês que é bienveillance. A bienveillance é tudo no cuidado, é no amor. Eles propõem. Sim. Né? Então, esse equilíbrio, esse alinhamento é justamente conseguir receber isso, entender o que está sendo pedido e justamente conseguir colocar na matéria. E em troca, tudo que você coloca na matéria, por magia, funciona, né? Porque é divino. E daí aquilo te dá uma sensação de gratidão tão grande que você, em troca, só consegue mandar essa gratidão para fora, esse amor. Né? E esse amor para fora. E é assim que a gente avança, né? E é assim que a gente eleva a vibração, tá? Mas não é um percurso do dia para a noite. Não é um percurso que, se a gente ficar obcecado olhando para o outro, a gente vai conseguir ter essa tranquilidade de fazer tudo isso. Tá? Eu muitas vezes me pergunto, você já tá junto com o seu gêmeo? Não, porque ainda não é o momento do meu percurso de estar com ele. Eu tenho muita coisa para fazer ainda. Né? Hoje eu sei que ele tá dando a escolha da alma e ele já teve um despertar. Mas
claro, todo mundo tem vontade de estar com o seu outro, né? Falar o contrário seria mentira. Sim, claro. Não pode ser o objetivo principal. Né? O objetivo principal é se conhecer, se amar antes de tudo, para depois poder dar esse amor. Né? Porque o outro não pode ser a nossa bengala. E a gente não pode ser a bengala do outro. E se não tem todo esse trabalho, é isso que vai ser. Né? Não será nada mais do que isso, do que bengalas. E que hoje em dia, infelizmente, muito relacionamento não dá certo, porque é isso. A gente procura que o outro venha tapar a ferida, que o outro venha suprir a falta de amor que a gente tem. Né? Isso, o abandono, a rejeição. Daí a gente quer salvar o outro, porque se a gente salva o outro, não nos abandona, ele precisa da gente. Sim, né? Sim. Ele precisa daquele amor. Precisa daquele amor, precisa daquela... Ou a gente se torna mãe do outro, ou filha, né? O pai, o filho. E daí são relacionamentos onde não tem um equilíbrio. E isso chama gêmea ou não chama gêmea, tá? Aliás, muitas das pessoas que vêm fazer confirmação comigo, eu acho que talvez 1/3 ou sei lá, 25% realmente são chama-gêmeas, né? Sim. Mas para as outras, o que eu falo é isso. Se vocês querem encontrar um grande amor, em primeiro se ame muito, né? Encontre esse grande amor dentro de você. Porque senão tudo que você vai achar no outro vai ser o que você não consegue se dar. Então vai criar uma dependência afetiva. E é aí que é o começo do fim, né? Do fim, é o começo do fim, é verdade. De aceitar qualquer migalha, né? Sim. E começa a nocividade, né? As relações nocivas, pois né? Porque sem ter nenhum processo de evolução. Não é uma troca, é uma dependência, onde um dá e o outro recebe. E isso é a coisa mais nociva para o nosso chakra cardíaco, porque justamente o chakra cardíaco é o chakra do amor no equilíbrio. Seja ele amor de homem e mulher, amor que a gente está trocando aqui, é uma troca, né? É uma troca. Funciona para todas as energias do mundo, tá? Quando a gente dá muito e não recebe, ou quando só recebe e não dá, tem uma dívida. Aliás, quem faz constelação familiar sabe que essa é uma das bases da constelação, né? Essa igualdade na troca. E isso em tudo que a gente faz, tá? Energeticamente, pensando, gente, eu tô saindo totalmente do tema, né? Mas é porque é importante. Mas, eu acho que tá no tema. Eu acho que tá. Sim, tá, mas... Tá, sim. Quando a gente tá vibrando numa energia, e aliás, assim, a energia não adianta tentar enganar a energia, não, tá? Não adianta falar, não vou mais comer carne, eu vou meditar todo dia. A energia, se aquilo não vibra realmente dentro de você, não tem como. Né? Você tem que viver aquilo tem que ser uma verdade para você. Você pode até não meditar todo dia e comer carne de vez em quando, mas se aquilo for uma verdade, vai funcionar muito mais. Essa foi ótima, Júlia, desmistificou geral, quebrou paradigma. Olha, mas o que eu vejo de gente, aliás, até pessoas em percurso chama gêmea que fala assim, ai, o meu outro é tão espiritualizado, muito mais do que eu. Você vai meditar, botar lá embaixo, você fala espiritualizado no ego dele, né? Porque na vibração não tá, não. Foi ótimo essa. A coisa da troca, né? Vou dar um exemplo assim, também que aconteceu comigo. Caiu um anjo na minha vida, a Carla, assim, um anjo da minha vida. Ela veio me salvar. Ela muito gentilmente me propôs. Ela fez um curso de marketing digital. E ela queria meio que fazer como se fosse um estágio, né? Trabalhar, fazer umas coisas também para ela testar, né? E ela veio gentilmente me propor se eu precisava de ajuda. Eu falei, opa, se eu preciso de ajuda, né? Você é maravilhosa. E assim, claro que chegou um momento que eu estava começando a achar que ela estava dando muito mais para mim do que eu para ela. Porque ela estava fazendo muito mais coisas para mim do que... tudo bem, ela estava trabalhando com os meus vídeos, podendo colocar em prática o trabalho dela, mas eu senti que não era suficiente. E meus guias já me falaram, Júlia, você tem que oferecer uma sessão já para ela, tá na hora. E foi interessante, ó como são as coisas, né? Daí à noite eu mandei, Carla, vamos marcar uma sessão para você, né? E daí ela falou assim, nossa, você sabia que eu queria marcar, mas eu ia marcar no final do ano por questões financeiras. Eu falei assim, pois é, meus guias me avisaram mesmo que você estava precisando marcar. Né? E isso é a questão da troca, né? Sim. Quando você sente que já não está mais sendo igual,
Não pode. Tem que ter, né? E é por isso que muitas vezes as pessoas acham, em relação ao financeiro, né, o profissional, eu vou cobrar menos. Mas você não está valorizando o seu trabalho, né? Então a troca não está sendo justa. Então o outro também não vai valorizar. Também tem uma questão da troca. Sim. Ou, eu vou dar todo o meu amor pro outro, mas o outro dá migalhas. Não vai funcionar. Né? Numa amizade também, um amigo que faz tudo e o outro não faz nada. Então, em todas as relações, né? É muito importante essa questão da energia. E a energia não tem como enganar. Não tem. Não tem como enganar. Perfeito isso. Então, bom. É isso. Júlia, então eu vou perguntar umas coisas e você, como uma boa confirmadora, você confirma ou não? Então tá. Então, lá quando eu comecei, todo mundo dizia que eu saí dando palestra, né? E o meu primeiro livro, Caminho do Amor, foi sobre essa questão da busca pessoal e da chama gêmea. O primeiro e o segundo. Então, chama gêmea não é fantasia, é processo de evolução, é quebra realmente de paradigmas, é olhar a sombra, não é? Para poder integrar com essa luz, é coisa de gente grande. Opa. É processo de evolução. Pronto. É processo de evolução, é coisa do divino, é coisa de continuar na escadinha do espiral, certo? Tanto que é final de encarnação. Então, final de encarnação quer dizer, quando o casal de chama gêmeas consegue se unir e consegue ter a fusão, teoricamente, se ninguém atropelar ninguém no final da vida, não precisa mais encarnar. Quer dizer que trabalhou toda a sua... É a ascensão. A gente caminha para a ascensão. Tá. Processo de conexão, reunião de chama gêmea é tão importante que ninguém ascensiona sem essa reunião, certo? Certo. Pelo menos no atual momento. No atual momento, porque em outros momentos já ascensionou, né? E ficaram esperando uma pela outra. Mas agora a gente está tendo essa oportunidade, é verdade, Júlia? Verdade, porque agora, justamente, como tem, desde 2012, né, tem essa nova energia, a Terra está passando de 3D para 5D, tá? É uma evolução. E assim, mais uma vez é a minha verdade, eu acho que a gente não vai ver essa 5D, tá? Talvez nossos filhos, e olhe lá, porque é um processo longo. Até quando a gente conversa com as pessoas, a gente vê que o mundo inteiro está bem longe de estar evoluído para ser uma 5D ainda, né? Porque a 5D é um mundo de amor incondicional, onde todo mundo é muito médico, vibra muito alto, tem essa ligação muito, muito direta com o divino, né? Mas justamente, e com toda essa sombra, quanto mais tem sombra, mais tem que ter luz. Chama gêmea não é salvador de mundo, tá? Porém, chama gêmea vibra muito alto. São as pessoas que mais conseguem vibrar alto, tá? Quando fazem esse despertar. E quando se unem, então imagina duas chamas gêmeas vibrando amor juntas, né? A bola de energia que não é isso. E de energia de amor, de luz. Sim. Tá? Então é isso também. Por isso que está tendo cada vez mais despertar de chamas gêmeas ultimamente. Então a Terra precisa disso. Ela está precisando, então, Júlia, dessa energia amorosa. Tá. Não é a única maneira, mas é uma das maneiras. Certo. Júlia, tem que perguntar o básicozinho, mas é rapidinho, você vai falar. Chama gêmea e alma gêmea. Tá. Então, chama gêmea, como eu disse, né? Elas nasceram juntas, é que nem irmão gêmeo e irmão não gêmeo. Ou melhor amigo, vamos lá. Então, chama gêmea, mesmo óvulo, uma célula que se transformou em duas almas bem distintas. Não é a mesma alma, tá, gente? É duas almas, né? Então, duas alminhas, mas que vieram da mesma, na mesma célula, digamos. E sempre é uma relação de amor, tá? Não existe outro tipo de relação entre chama gêmea. E elas são feitas para estarem juntas, para se reconectarem, tá? Para se reunirem e fusionarem, faz parte. Já a alma gêmea é uma alma onde tem uma grande afinidade e um grande número de reencarnações juntas. Então, digamos, se você reencarnou 400 vezes, talvez 300 você reencarnou com algumas almas gêmeas. E essas almas gêmeas, em compensação, pode ser mãe, pode ser pai, pode ser filho, pode ser amigo, pode ser marido, pode ser até inimigo. Tá? Se for um inimigo que vem para te fazer avançar muito, ele está disposto, às vezes, a falhar, né, a baixar na vibração dele, na encarnação, para poder te fazer avançar. Tá? E isso precisa de muito amor, né? Então, essa é a diferença. Perfeito. Júlia, eu sou igual à minha chama gêmea, porque aquela não pode ser minha chama gêmea, é muito diferente de mim. Essa daqui porque é tudo que eu sonhei e tá dentro da caixinha. É por aí? Tem um pouco, é o contrário. É aquela que tem nada a ver com você. Que é justamente
duas polaridades opostas. O que um tem, o outro não tem. Então, justamente... Então, tem a primeira parte, tem o primeiro momento, onde sim, tem muita conexão, né? Que a gente chama de lua de mel. E tem muitas similitudes, né? Mas logo já vai vindo aquele espelhamento das feridas. E daí começa a se tornar opostos. E na maioria das vezes também, para dificultar um pouco o percurso, senão vai ser muito facinho, né? A gente gosta de dificuldade. Sim. Tem todas as... Ai, Júlia, só você para lidar com isso assim, eu não encontrei outra pessoa. Só você. Tem as questões sociais, muitas vezes. Um é muito rico, outro é muito mais pobre. Tem as questões religiosas, questões políticas, né? Porque hoje em dia a política ainda mais, né? O que mais separa. Então, as questões políticas. Sim. Tem as questões de países diferentes, de culturas diferentes. Então, tudo isso separam eles, tá? Então, justamente porque o amor incondicional não tem que ter ideologia, não tem que ter política, não tem que ter religião. Tem que passar por cima de tudo isso, né? Então... Por isso também tem essa dificuldade a mais. Então, não. Igualzinho talvez seja uma alma gêmea. Certo. E aí, com certeza, vai ter paradigmas que você precisa quebrar e trabalhar no seu ego. Ok. Chaser e running. Chaser, porque tem gente que não sabe. Tem gente que está aqui que não tem essa denominação na cabeça. Tá. É assim, o chaser, na maioria dos casos, tá? O chaser é o yang e na maioria dos casos é a mulher. Num casal heterossexual, tá? E o runner, na maioria dos casos, são o yin, né? Então, yin, polaridade feminina, acolhimento, intuição, né? E, na maioria dos casos, são homens. Por isso que chama de divino, chegou aqui no Brasil como de feminino, né? É masculino. Na França é chamado de masculino e de feminino. Então, o yang, que é o chaser, que é essa feminina, é a ação, é a combatividade, é a força, tá? É realmente essa coisa matéria. E o yin é a coisa mais divina, tá? Então são os extremos. E o chaser na questão... recorre, que vai mais atrás. Sim, aquele que vai atrás. Que foge. Que Júlia, eu sei que isso não tem modelo para espírito, para alma, mas existe uma estatística, por exemplo, de algumas características. Mora em outro país, há uma diferença de idade. É verdade? Você tem algumas características assim que você pode... Olha, tem. É aquela coisa. Na verdade, o Fabien Marchand, que é um estudioso e que é chama gêmea, que é francês, ele seguiu, sei lá, acho que 183 chama gêmeas, uma coisa assim, de casais, e ele fez umas estatísticas assim, né? Então, ele percebeu que tem certas similaridades. Então, por exemplo, muitas vezes o yin é mais velho, se eu não me engano, e tem 3 anos a mais. E pode chegar até 20 anos a mais, né? Ou nascer no mesmo dia. Tem umas coisas assim. Em relação às datas de aniversário. O que eu acho em relação a isso? Eu acho que todas essas casinhas são interessantes num primeiro momento para a gente se identificar. Mas depois também a gente tem que se desprender disso. Porque eu sou uma antiga chaser. Hoje em dia eu sou uma pessoa alinhada. Né? Eu não me considero uma chaser. E a ideia é deixar de ser isso. Né? Num primeiro momento é talvez para ajudar. A gente não pode se agarrar a isso, porque senão a gente não avança. Agarrar, eu sou yang, eu vou agir como... Não, daí eu não vou... Cadê o alinhamento, né? Mas tem essas questões, sim. Tem essas questões. A consciência já despertou, a pessoa já abriu, né? Expandiu a consciência, despertou, tá lá, né? Pedindo para iluminar. Tem essa história verdadeira do trabalho, quando os dois estão prontos, eles se reúnem já para finalizar a última encarnação, fazer o processo de ascensão e trabalham juntos. Como é essa coisa da missão, do propósito? Algumas chamas gêmeas têm essa questão de trabalhar juntos, sim. Mas também isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar em relação a todo tipo de despertar, tá? É muito importante que quando a gente desperta... Eu, no meu caso, eu me tornei terapeuta, mas porque eu sou médium de pequena. Então, na verdade, eu que tinha fugido muito do meu percurso, né? Mas, muitas vezes, as pessoas amam o que fazem já escolheram aquilo pelo seu self, né? Certo. E, na verdade, falam, bom, mas agora, então, eu tive um despertar, então eu tenho que virar bicho grilo, morar... Não é bem assim, né? É caixinha de novo, né, Júlia? Querer colocar na caixinha de novo. Por exemplo, vou dar um exemplo também que tá do meu lado, tá? Minha cunhada teve esse despertar também, né? E ela é advogada. E é advogada ainda mais em relação a contratos de empresas. E ela falou, não, porque eu vou esperar me aposentar para me tornar terapeuta. Eu falei assim, mas como? Olha só, você trabalha com empresas. Se você trouxer a tua visão,
espiritualizada, olha quantas pessoas você toca de uma vez só. Se num contrato você conseguir, talvez, que tenha cláusulas que protegem o meio ambiente, que tenha cláusulas que protegem o humano, você vai tocar de uma vez só muito mais pessoas do que eu toco como terapeuta. Eu atendo uma pessoa de cada vez. No máximo pelo YouTube, ou aqui tem mais pessoas. Mas é pouquinho a pouquinho. A gente tem que pensar, por exemplo, eu sigo uma chama gêmea que é médica. Olha que maravilha. Ela vai poder levar essa cura literalmente pelo trabalho dela. Então a gente não tem sempre que sair do trabalho. E o trabalho da chama gêmea está muito ligada à consciência do coletivo. Tá? Então, por exemplo, eu já encontrei casais de chama gêmea que um é cozinheira, a outra tem uma horta e eles ensinam como cozinhar de uma maneira vegetariana, orgânica, tendo respeito da terra, dos ciclos. Então, tudo isso traz essa consciência. Mas sim, tem alguns casais que trabalham como terapeutas juntos, acompanhando. Acontece, mas não são todos. Tá? Mas não é uma regra no caminho evolucional, por exemplo. Até porque o casal de chama gêmea, uma das coisas que eles vão mostrar para o mundo é justamente essa relação de amor, de respeito, onde não é uma bengala. Que assim, aliás, isso é o Davi Sabá que fala também, e eu acho que é perfeito. Ele fala que no casal de chama gêmea, 1 mais 1 igual a 3. Porque eu não tenho que deixar de ser quem eu sou. Meu gêmeo não tem que deixar de ser quem ele é. Mas nós dois juntos formamos a chama gêmea. É uma terceira energia. Né? É uma terceira energia. Então, isso é um exemplo do que é um amor incondicional para o mundo. Então, esse já é um trabalho em conjunto. Mostrar isso para as outras pessoas. Né? Uhum. Quando se está no percurso antes da conexão, é possível que venha uma alma gêmea e confunda. Existe uma conexão muito forte no encontro da alma gêmea e depois de um tempo o chaser vai viver uma experiência e encontra um runner e a conexão é muito mais forte até de alma, né, de telepatia e tudo. Essa alma que veio antes pode ser uma alma preparatória para despertar? Pode sim. Isso vai depender muito se é um percurso longo ou um percurso curto, né? Como é um percurso longo, todo mundo que eu conheci depois, porque eu conheci ele quase do começo. Certo, perfeito. Então, mas tem muita gente, por exemplo, no meu grupo eu tenho uma moça que foi casada há 15 anos com uma alma gêmea, que depois conheceu sua chama gêmea. E sim, ele levou ela no percurso. Preparação. Né? Tem essa preparação. E assim, aliás, amanhã vai sair um vídeo justamente onde eu falo sobre a falsa chama. Eu já vou dar um spoiler, eu não acredito que existe. Eu acho que a pessoa que fez isso é porque ela se enganou e não teve coragem de falar. Sim, eu também não acredito. Eu também não acredito. Mente é assim, não é só chama gêmea que tem uma conexão forte. Não é. Você pode ter conexões fortíssimas com alma gêmea, pode ter conexões fortíssimas com pessoas que nem alma gêmea é. Mas aquela coisa da energia que bate, né? Tem a energia, tem os mesmos centros de interesses e aquilo bate de uma maneira muito forte. Às vezes até da família de alma, da sua família de alma. Pois é. Então, tem muitos amores lindos que não são chamas gêmeas, né? Então é por isso. E é por isso que eu acho muito interessante que a maioria das pessoas que realmente são chamas gêmeas descobriram isso depois. A maioria das pessoas que ficaram sabendo da chama gêmea e ficaram procurando, elas não são chamas gêmeas. Porque os guias, eles vêm falar de chama gêmea porque você tem que se identificar e entender que está no percurso. E não o contrário. Uhum. Não é algo que você procura, tá? Perfeito, Júlia. Perfeito. Júlia, você trabalha com 2 ferramentas bem interessantes, que é a orientação do percurso, 3, na verdade. Você trabalha também com a questão da polaridade, não é? E a confirmação do vínculo. Você pode falar sobre as 2 ferramentas de trabalho dentro desse contexto? Então, a minha sessão de confirmação, a maior parte do tempo é outra pessoa que fala, que me conta o percurso dela, né? Então, eu já vou, a partir daí, identificando se tem as partes do processo, mas é claro que baseado nisso não dá para falar sim ou não, porque tem gente que tem tudo e que não é, e tem gente que não tem uma parte e é. Daí eu meço as vibrações, porque medindo as vibrações já tem uma grande ideia, de que se tiver num percurso, em que parte do percurso tá.
né? Se já tá se tem uma noite escura da alma, se já passou. E isso eu meço através do meu pêndulo. E eu finalizo justamente pedindo para os meus guias essa confirmação do vínculo de alma. Se tem um vínculo de alma, se é alma gêmea ou chama gêmea, né? Tendo essa confirmação, eu consigo dar uma ideia de quando terá uma reunião. E assim, é uma ideia, porque é baseado naquele momento, né? E assim, tenho exemplos de que pessoas que mudaram totalmente a maneira de agir com o seu gêmeo e tinha para ele uma noite escura da alma muito mais longe e acabou enfiando ele na noite escura da alma muito mais rapidamente porque ela mudou essa energia. Ela entendeu que ela tinha que se desconectar dele. Expandiu a consciência. E eu também falo para as pessoas, não adianta, por exemplo, eu falo, sei lá, você vai se reunir começo de 2023. Se a pessoa sentar no sofá e esperar 2023, também não vai rolar, né? Não. Tem que trabalhar. Não, né? não vai rolar. E eu sempre falo, olha, agora que você sabe do vínculo, esquece isso e vai ver tua vida. Né? Tanto Sim. que o grupo, eu digo muito que o nosso grupo não é para ficar falando do nosso gêmeo. O nosso grupo é para a gente se apoiar e entender. Nossa, tô com tanto zumbido hoje, o que está acontecendo? Ai, nossa, eu ando cansada, será que a energia tá pesada? É para a gente se apoiar no percurso. Nossa, Júlia, você fala demais isso. Vai viver. Você fala muito, inclusive nos vídeos do YouTube também. Sim. Júlia, as tuas consultas são presenciais. Você tá no Brasil, Júlia? Eu tô no Brasil atualmente. Eu tô em Campinas. Tá. Então, minhas consultas são por vídeo, né? Então, quando é a eu ia perguntar. Eu faço por videochamada. Quando é a consulta de tarô, eu faço por áudio, para ficar gravado. Porque as pessoas que falam, não, eu quero ligar a câmera, a gente não vai gravar. O que aconteceu é que depois esqueceu de tudo e fica, eu não lembro da metade que você disse. Sim. Eu falo muito e tem muita informação e tem muita canalização. Então, eu faço por videochamada. As sessões de radiestesia, eu pendulo sozinha e depois eu mando também por mensagem tudo que me foi dito. Certo. Naquilo. E que mais? E as de cura energética, de reiki. Agora, por exemplo, eu estou finalizando 21 dias de envio de reiki para um grupo. Né? Então, começou na lua nova e vai acabar agora semana que vem. Eu faço esses grupos assim, ou também faço envio de reiki para pessoas e finalizando com cura energética. Qual que é a diferença? O reiki, a gente usa a canalização da energia mundial, né? Da energia universal. A cura energética, hoje em dia, eu já vibro alto, tá? Então, eu uso a minha própria energia. Porém, então, como eu não posso aumentar muito a energia do outro, porque senão, em vez de melhorar, ele vai ficar pior, vai ficar com dor de cabeça. Isso, verdade. Então, na verdade, eu tiro as 7 cartas dos 7 chakras, para ter uma ideia de como estão os chakras, o que está bloqueando, o que não está dando certo. Depois Perfeito. Eu pulo a vibração da pessoa, faço o envio e finalizo pendulando de novo para ver o quanto subiu, né? E muitas vezes, assim, de cura energética, quando não é chama gêmea, eu envio 1 minuto, porque senão já vai demais. E quando é chama gêmea, eu posso ir um pouquinho mais, e daí dá para enviar uns 4, 5 minutos, porque também a ideia não é fazer a pessoa subir muito rápido, né? A ideia é subir por ela mesma, não porque... Sim. É para dar uma ajuda, né? Quando tá muito difícil. Para dar uma ajuda, não é para... não é fazer o trabalho por ela, né? Tá, isso. Não fazer o trabalho por ela. Chegou a palavra certa. E para entrar em contato com você, tem um vídeo você faz o vídeo no YouTube, que é o seu nome, Júlia Galves, não é? Aqui no o nome do canal. Tem um link, e daí no link tem marcar sessão e informações. Quando clica, já vai direto no meu WhatsApp. Tem o link também do meu Instagram, que vai pro meu vídeo do YouTube, pros vídeos, né, pro canal. Tem também o link que vai pro grupo, daquele grupo aberto, e de lá também as pessoas... No grupo aberto, tem muita gente agora, tá? Então, às vezes, eu termino o dia de trabalho e eu vejo que tem, sei lá, 300, 400 mensagens, eu não consigo ler tudo. Então, geralmente eu peço pro pessoal me marcar, quando eles querem uma pergunta específica para mim. Uma pergunta. Daí eu respondo, enfim, eu sempre tento interagir também, ler algumas coisas, mas tô super acessível, dá pra super me achar e falar comigo. É super acessível mesmo, de verdade. Júlia, porque se tem uma coisa que você traz bem bacana é a sua verdade, a sua autenticidade. Espiritualidade é principalmente a autenticidade. Júlia, acho esse nome lindo. É a tua cara, viu? A tua cara, a tua energia. Tu tem a tua energia, traz esse nome assim. Fala uma coisa pra mim.
se a gente entra em contato com você, ou uma pessoa está muito interessada ou está urgente, você consegue hoje ter tua agenda legal para... Olha, minha agenda, graças aos meus guias e ao universo, tá enchendo rapidamente. Porque, como eu disse, eu tenho 4 filhos, né? Então, eu também sou mãe. Sim. Então, hoje em dia eu consigo também, porque depois fica muito cansativo para mim, e daí eu não me dou o melhor de mim. Então, eu consigo ter 5 sessões por dia. Quando tem... Geralmente, atualmente, se a pessoa me pedir hoje, eu tenho para semana que vem, tá? Ou, às vezes, final da semana que vem, mas nunca passa muito de 10 dias, tá? Por enquanto é isso. E se a pessoa tá precisando muito, eu vejo que é uma coisa que tá complicada, às vezes que você sente que assim, alguém desmarca, daí eu tenho que catar. Tá. Só para finalizar, você tá escrevendo um livro, não é? Esse livro é sobre as chamas. Sobre chamas, sobre o percurso da chama e tudo. Você, lógico, você trabalha muito com o teu sentir, você não tem a menor previsão de tempo cronológico para isso sair. Na verdade, meus guias me ditaram um monte de coisa, só que eu estava no carro, então eu falo que eu tenho que andar com uma Alexa para ela escrever o livro para mim. É verdade. Quando eu estou dirigindo, eu tenho muita canalização e quando eu estou no banho, mas são 2 lugares que realmente eu não estou escrevendo, né? Mas eu estou me deixando também levar pelo meu percurso, pelo meu tempo, para também não dar um livro tão... Não que ele seria raso, mas eu quero poder fazer ele ser o mais completo possível, né? E a segunda ideia é talvez um dia fazer um contando a minha história. Mas aí já tem que ser mais pra frente também. Certo. Eu tive a honra de ouvir um pouco dessa história, né? De como é que foi a conexão lá, jovenzinha, aos 15 anos, muito lindo, né? Uma coisa bem de estrela mesmo, né? Um amor de estrela. Então, Júlia, eu queria que você deixasse um recado sobre esse tema, sobre as inquietações. A gente sabe que com a expansão de consciência, as pessoas estão trazendo isso. Isso deixou de ganhar o campo da fantasia. E como a gente está desenvolvendo exatamente o sentir, né, o chakra cardíaco, porque todo despertar, todo processo de iluminação, ele ocorre através do florescimento do coração, né, e as novas energias cada vez entrando mais, as pessoas conseguem deixar a mente do ego quieta, né, e elas dizem assim, olha, eu não sei nada sobre isso, mas eu sinto que isso é verdade. Eu conheci um fulano e eu queria saber mais sobre isso. Enquanto que em outros tempos, lá quando eu comecei a estudar, as pessoas, isso é fantasia, pelo amor de Deus, é coisa romântica. Não é porque a gente perdeu a conexão. Isso tudo porque a gente perdeu a conexão com a fonte. Então, dentro disso, dentro desse agora, existe realmente uma facilitação muito grande desses encontros, porque a grade cristalina da Terra precisa dessa vibração de cura através do amor. Isso é verdade. Não é? Deixou de ser papo de porra louca, de gente riponga, acabou. Pelo amor de Deus, acorda. Claro, cada um tem um processo, a gente respeita, mas a gente tem que, nesse lugar de poder, de empoderamento, a gente tem que dar também, às vezes, uma sacudida, né? Então, dentro disso tudo, o que é que você deixa? Né? E tem muita gente inquieta, tem muita gente perdida, gente que está despertando, expandindo agora. E a Júlia, deixa o quê para essas pessoas? Primeiramente, as pessoas não estão loucas, tá? Elas não... O que elas sentem é real. E como eu digo, até as pessoas que às vezes eu não confirmo o vínculo, eu falo, olha, mas se você for dentro de você, talvez a sua verdade esteja certa e a minha esteja errada, tá? Por mais que eu confie totalmente nos meus guias e no meu pêndulo, se isso ainda te faz vibrar, a sua verdade é mais importante para você do que a minha, primeiramente. 2, cuidado, muito cuidado com os pseudos, enfim, gurus e pessoas que estão aproveitando essa onda para ganhar dinheiro, para, enfim, enganar, né? Tem que ter muito discernimento. Eu acho que hoje em dia tem muita informação. Se a pessoa consegue se encaixar, ou se ela tem que forçar a história dela para se encaixar, é que tem uma coisa errada. Né? Porque é algo natural. Então, se alguém... Às vezes, já chegou pessoas assim que eu tinha, assim, dá vontade de falar, amiga ou amigo, por favor, não se deixe enganar. Sabe assim? Assim, dói ver a pessoa, assim, num estado, enfim. Então, procurem pessoas que vibrem com você. Pode não ser eu, pode ser outra pessoa, mas tem que ser uma pessoa que realmente, que o discurso daquela pessoa, você fala assim, eu me reconheci aí dentro.
né? Eu me reconheci nessa energia. Isso é muito importante, eu acho que é muito importante. E uma coisinha que eu queria falar, que é muito importante saber que as duas primeiras chamas mais importantes da história, né? Em primeiro foi Eros e Psique, é a primeira vez que é relatada a história, né, das chamas gêmeas, e depois Jesus e Maria Madalena, né? Então, só para ter uma ideinha assim da importância desse percurso. Da importância. Né? E de quão real é esse tema, né? Dalai Lama, tá? E ele é um dos poucos casos onde o seu gêmeo não é encarnado. Na verdade, a gente não vai poder falar agora, mas a gente até poderia fazer um bate-papo para explicar por que isso ficou sendo dado como fantasia. Tem toda uma estrutura, né, do assalto do planeta, de estruturas que, né, ficaram durante eons manipulando para que não deixasse existir mais essa conexão com a fonte e não deixasse haver essa reunião, exatamente porque a dispensação de amor é enorme, é capaz de impactar uma cidade, né? Então, tinha todo um interesse da Matrix. A nossa conexão. Até mas, infelizmente, não bloqueia a nossa conexão. Sim. Essa alimentação super industrializada, cheia de açúcar, acaba com a nossa glândula pineal. A gente, outra coisa muito importante, quem está conectado, Sim. Isso eu não sabia, e quando eu descobri, para mim, e no Brasil é difícil achar, mas acha, pasta de dente cheio de flúor. Flúor acaba com a nossa glândula pineal. Sim. Calcifica totalmente. Por isso que as crianças também são mais conectadas, né? Só daí a gente já pensa, né? Sim. As crianças, os animais nunca perderam a conexão. Então, mas esse assunto, por que isso ficou tanto tempo? Por que as almas eram afastadas? Não só as almas, mas os filhos das almas gêmeas também. É assunto para uma outra live, não dá. Não é? Mas será um prazer, é verdade. Ai, Júlia, amei! Hoje a gente está encerrando uma grande egrégora, né, que eu me propus a fazer para contribuir com esse momento de expansão, para meu amor com a Mãe Terra, né, fazer esse ciclo de mulheres, suas medicinas e saberes, e assim, fechando, na verdade, com Júlia Galvez, não é fechando, é abrindo outros portais. Então, a gente, porque Júlia tem uma energia, não é? E faz uma conexão da informação mental com o sentir. É extraordinário. Mais uma vez, eu preciso legitimar, eu já sei que não vou fazer um mal para você, porque seu ego está bem integrado com a sua alma. De verdade, você fala com profundidade, com graça, sabe? Você é descontraído. Eu gosto disso, né? Eu sou macaco do sincronário, então eu gosto de magia, eu gosto de brincadeira. E você traz isso. É muito gostoso ouvir teus vídeos. Essa tua medicina, porque tá aí, tá tudo na tua célula do corpo, é a tua ancestralidade que você deixou fluir, você permitiu, e deve ter quebrado muitos paradigmas. E teve experiências duras na vida pessoal, né, com relacionamento, uma que eu ouvi lá, a tua historinha, mas enfim. Sabe a história, que não foi fácil. Eu sei a história. Lá no Insta tá lá o grupo de WhatsApp que vocês podem entrar. Como eu tava com um problema no telefone, eu tive que sair, porque eu tava quase que as lives não aconteciam. Eu tive que realmente acabar trocando o telefone, mas eu saí antes do grupo. Mas eu volto. Eu volto porque a partilha é muito gostosa. E assim, você na verdade abriu 1000 possibilidades, tocou muitos corações hoje, muitos corações, né? E com certeza favoreceu nesse grande processo planetário de expansão de consciência. Nossa, você é um ser humano lindo, uma pessoa maravilhosa, uma mulher de medicina super tchan, tá? Com energia up. Muita gratidão, uma honra ter você e a tua sabedoria, a tua medicina aqui. Podendo fechar, não, abrir 1000 portais para 1000 pessoas, inclusive para mim. Eu que agradeço. Você é linda. Mágico. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Beijo, gratidão a todos, muita honra a todos que estiveram aqui conosco, né? Seguraram amorosamente, né, essas informações lindas, que eu tenho certeza que vocês vão integrar tudo, a noite vai integrando tudo, né? Porque foi muita coisa que a gente recebeu hoje. Arrou. Você conseguir gravar a live, depois eu coloco... sim, vamos tentar agora, que você vai colocar aí no YouTube, né? Isso. Tá bom. Vou lá, tô me familiarizando com as energias, com as tecnologias. Beijo, linda. Mas já vou fazer um convite, te chamo de novo, tá?
Opa, e já sei. Ó, já assumiu em público, viu? Não pode se ausentar. Ah, mas você não é o running. Você não pode. Não, eu não fujo, eu não fujo. Eu também não. Eu também não. Beijo, gratidão imensa. Tchau, Ju.